Fala galera, aqui quem fala é o professor Fabiano Freitas e nessa aula nós falaremos de permutação simples. O que é a permutação simples? Permutação simples é quando você tem um conjunto disposto com os elementos, no caso aqui eu tenho 3 elementos. E como é que eu vou poder permutar a posição desses elementos? Exemplo, eu posso colocar o elemento 1, 2, 5, posso colocar o 1, 5, 2, posso colocar o elemento 2, 1, 5, 2, 5 e 1, posso colocar os elementos 5, 1, 2 e 5, 2 e 1, conforme esta ordem aqui. O que eu fiz? Eu mudei a posição desses 3 elementos. Isso poderia ser obtido de uma forma muito mais simples. De que maneira? Eu poderia fazer o princípio multiplicativo. Na primeira casinha, quantos elementos eu tenho para poder ocupar a primeira casinha? A primeira posição, eu tenho 3 elementos. Na segunda posição, eu tenho 2 elementos. Na primeira, eu tenho 1. Então, isso aqui vai ficar o quê? 3 vezes 2 vezes 1. Certo? Certo. Então, vai ficar como isso? Vai ficar na forma de 3 fatorial. Ou seja, permutação simples, quando você tem 3 elementos no teu conjunto e você quer permutá-los, vai ser 3 fatorial. Se você tivesse n elementos, ficaria n fatorial. No nosso caso aqui, vai ser P de 3. Uma forma mais genérica, eu vou dizer que permutação simples é P de n, que é igual a n fatorial. Beleza? Exemplo. Quantos anagramas possui a palavra volume? O que é um anagrama? Um anagrama é quando você tem uma palavra e você quer mudar a posição das letras dessa palavra. E você vai esgotar todas as possibilidades. No nosso caso aqui, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 letras que vão permutar, vão trocar de posição. O nome que se dá para isso é um anagrama. Então vai ficar o quê? Já que eu tenho 6, vai ser permutação de 6 elementos. A gente vai mudar a posição deles. Beleza? Então vai ficar 6 fatorial. Se você quiser fazer pelo princípio multiplicativo, vai dar no mesmo. Por quê? Porque isso aqui nada mais é do que um arranjo de 6 elementos, quando você toma 6 elementos do conjunto. Então é um arranjo de 6 a 6, que vai dar a mesma coisa, tá? Isso é importante você ter em mente, que permutação de 6 elementos é igual a arranjo de 6 a 6. Exemplo clássico também, exercício que cai muito, tá? Exercício que é classicão mesmo. De quantas maneiras diferentes podemos dispor numa mesma prateleira de uma estante 5 livros de história, 3 livros de matemática, de modo que os livros de mesma matéria permaneçam juntos. Ou seja, você tem que criar o quê? Um bloco onde você tem os livros de história e um outro bloco onde você tem os livros de matemática. Quantos livros de história você vai colocar aqui? Olha, Fabiana, eu vou colocar 5 livrinhos. 2, 3, 4, 5 livros. Você vai colocar o livro A, B, C, D e E. Nos livros de matemática, você vai colocar o livro 1, 2, 3, F, vou colocar as letrinhas vermelhas aqui, para ficar bem ressaltado, F, G, H. De A a E são livros de história. De F a H são livros de matemática. Estão juntinhos. O que eu tenho que fazer, o que eu posso fazer aqui para permutá-los? Porque ele quer saber de quantos modos, tá? A gente pode reorganizar esses livros. Como eu tenho 5 livros, de imediato eu vou ter 5 fatorial. Eles vão mudar de posição. No de matemática, são 3 livros, beleza?
princípio multiplicativo. 5 fatorial vezes 3 fatorial. Beleza? Tranquilão? Beleza? Não fechou. Por quê? Porque é história e matemática. Pode ocorrer de eu ter uma outra organização. Eu posso colocar o quê? Matemática primeiro e depois colocar história. Matemática você já sabe, vai dar 3 fatorial. História você já sabe, vai dar 5 fatorial também. Essa relaçãozinha aqui é o ou. Então o que a gente faz quando a gente tem um ou aqui? A gente soma. Então vai ficar 5 fatorial vezes 3 fatorial mais 3 fatorial vezes 5 fatorial. Isso aqui é 2 vezes 5 fatorial vezes 3 fatorial. 5 fatorial é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Tranquilo? Vamos que vamos. 5 vezes... Vou fazer melhor. 4 vezes 3 vezes 2 dá 24, certo? 2 vezes 5 dá 10. 10 vezes 24, 240. Vezes 6. 240 vezes 6, vamos fatiar, vamos quebrar. 6 vezes 200, 1.200. 6 vezes 40, 240. 240 mais 1.200, 1.440. Então são 1.440 modos de você colocar numa prateleira livros de história e de matemática. Beleza? Pessoal, um grande beijo.